Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser no município de Palotina, no estado do Paraná, para acompanhar como é que foram as atividades de colheita da safra de soja 21-22, também como é que estão se desenvolvendo as lavouras de milho dessa segunda safra. Quem vai conversar com a gente sobre esses assuntos é o Edmilson Zabotti, ele que é vice-presidente do Sindicato Rural de Palotina, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Edmilson, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, Guilherme, bom dia aos nossos colegas produtores rurais que acompanham esse canal Notícias Agrícolas e que leva informações para o nosso dia a dia, da porteira para dentro, principalmente para que a gente possa, diante de todas as dificuldades, continuar trabalhando e desenvolvendo o agronegócio do Paraná e do Brasil. Edmilson, vamos começar então a nossa conversa pela safra de soja. Terminou a colheita aí em Palotina. Da última vez que a gente conversou, lá em janeiro, você já destacava uma expectativa muito grande de perdas para essa safra de soja por aí. Como é que finalizaram os números? Teve colheita para ser realizada aí em Palotina? Guilherme, nós tivemos que obrigatoriamente passar a colheitadeira em função daqueles que tinham seguro, outros que não tinham acabaram não colhendo e fazendo o plantio do milho safrinha já em cima dessa soja não colhida, mas a nossa perda, safra 21-22, foi tranquilamente acima de 95% de perda total geral das nossas colheitas. E com uma certa gravidade, né? Aquilo que nós já discutimos das outras vezes, com baixa qualidade do grão e trazendo mais prejuízos ainda para os produtores. Mas, fase que passou, e agora a preocupação é safrinha de milho para que a gente possa tentar recuperar um pouco da situação e, principalmente, produzir esse grão tão importante para as cadeias produtivas de proteínas animais, que a nossa região é referência hoje para o Brasil. Edmilson, a gente acompanhou, né, toda essa situação de clima, essa seca que resultou nessas perdas tão grandes para a soja. Como é que foi as condições para o plantio do milho? Essa seca permaneceu ou houve melhores condições para a semeadura? Guilherme, no início ela assustou novamente. Por quê? Nós tínhamos áreas de soja que não foram colhidas e precisavam ser plantadas. Mas também não chovia nem para plantar o milho safrinha, para adiantar essa janela, ganhar mais tempo. Aí depois normalizou, começou as chuvas em pontos estratégicos, aqui, ali, aquelas chuvas de verão, que permitiu que desse início ao plantio. E essas áreas que já foram plantadas lá no início, lá atrás, essas já estão em fase de floração e, graças a Deus, a chuva veio se normalizando. Continua com aquelas chuvas localizadas, mais intensas em determinados locais, menos intensas em outros locais, mas, enfim, choveu para todo mundo, deu condições de plantio e, graças a Deus, a cultura desse milho, que está implantada agora, está numa apresentação muito bonita, numa condição muito boa. E esperamos que esse processo continue até o final desse manejo que vai ser feito agora. E aí, Edmilson, quando é que a colheita desse milho deve começar para a gente ter uma ideia melhor do que vai resultar essa segunda safra? Nós temos áreas plantadas logo no mês de janeiro, onde foram as áreas que não foram colhidas, ou aquelas que foram colhidas com uma baixíssima qualidade e pouca produção. A gente imagina que já em meados de junho, julho, a gente já tem. Nós temos áreas já praticamente, a Palotina, entre 15% e 20% já em fase de floração, né? Nós temos aí uns 60% em fase vegetativa, já na quarta folha, e aí temos o restante que já está em germinação e início de lavoura. Mas nós já temos boas expectativas, lógico, nós temos muito pela frente, mas o que está hoje já em fase de floração, uma cultura muito bonita, muito bem desenvolvida, visto que sobrou adubo do milho safrinha, sobrou adubo do soja verão, e agora foi trabalhado com uma adubação pesada, com grandes tecnologias, para que se produza boa colheita agora nesse milho safrinha, que algumas áreas vão ser consideradas como safra de verão também. E aí, Edmilson, pensando em outros pontos de manejo, como é que está a relação de pragas e doenças para essa safra? O produtor precisa ficar atento a essas questões também, né?
Guilherme, esse foi um dos grandes problemas que a gente já enfrentou, tá? As primeiras áreas plantadas enfrentaram fortes ataques da cigarrinha, do percevejo, tivemos área de 4 até 5 aplicações, e isso, lógico, aumenta o custo de produção, mas como a nossa aposta agora é nessa cultura, nós vamos ter que trabalhar. E isso realmente trouxe bastante dificuldade para as primeiras áreas plantadas. Mas agora já está em fase, como todos já iniciaram as suas aplicações, o controle na região já aumentou bastante, então o ataque diminuiu bastante, mas sem dúvida nenhuma, todos os produtores estão com as suas máquinas prontas, abastecidas, assim que entra, que já é diagnosticado esses ataques, o produtor está entrando para fazer o controle. Lembrando, nenhum produtor vai jogar agroquímico fora por querer, faz por necessidade. E essa necessidade é em função da gente obter o máximo de produção nessa cultura que está implantada nesse momento, Guilherme. Edmilson, olhando agora para o mercado, como é que estão as condições de negociação desse milho? Os preços que a gente vem acompanhando, eles ajudam a recuperar um pouco essas contas do produtor? Guilherme, quem plantou cedo, que vai ter o que a gente imagina, uma cultura, uma cultura de verão praticamente, a expectativa que esses produtores têm na mão é de grande produção. Aliado ao preço que se encontra hoje, também eles imaginam que possa recompor alguma perda. Mas nós temos que lembrar o seguinte, todos os insumos tiveram aumentos e aumentos absurdos, nós vamos ter dificuldade de preços lá na frente para a cultura de verão, então o produtor está se preparando, tentando se organizar, para que ele possa fazer também dessa cultura do milho agora um pequeno caixa para poder fazer frente aos altos custos que nós vamos enfrentar na cultura da soja, safra 22-23. Então, nós esperamos um mínimo de rentabilidade para poder reduzir todos esses nossos prejuízos. E, principalmente, Guilherme, nós que somos produtores também de proteínas animais, o peixe, o frango, o leite e o suíno, apostamos nessa cultura para que a gente tenha grãos de milhos para atender a demanda de ração e o alimento dessas proteínas, dessa produção de proteínas que nós temos, que também é o nosso carro-chefe de produção aqui no oeste do Paraná. Edmilson, como você destacou, né, uma importância muito grande que está tendo essa segunda safra de milho, né, a importância da própria safra para garantir esse abastecimento do milho necessário para a região, a importância para trás para recuperar o que ficou de contas e a importância para frente para se preparar para os aumentos que vão vir aí pela frente. Muito importante essa safra vai ser, né? Sem dúvida nenhuma, Guilherme, nós estamos apostando tudo isso para que seja diluído todo esse prejuízo que nós tivemos na safra de inverno de 2021, com as geadas intensas, né? Aí tivemos a crise hídrica em 2021, 2022, que é a safra de verão de soja. Então nós temos que tentar, nessa safrinha de inverno que vem agora, que muitos puderam antecipar a janela e que isso vai favorecer na produção, se não faltar chuva, lógico, para poder tentar diluir um pouco disso, diluir aquilo que foi perdido lá atrás, aquilo que foi perdido agora e pensando no futuro com relação a essa produção que nós vamos, a essa nova cultura que nós vamos implantar, que é a safra 22-23 de soja, e que o que se apresenta em função de vários problemas e agravado por essa guerra absurda da Rússia contra a Ucrânia, que vai afetar todos nós, aliás, vai afetar o mundo, não é só o Brasil, vai afetar o mundo. Um absurdo, no século XXI, nós estarmos passando por todas essas dificuldades. Mas, como eu já falei outras vezes, Guilherme, o produtor rural, ele apanhou lá atrás, apanhou agora, mas não perdeu o pique, não perdeu a vontade, não perdeu a sua vontade de produzir. Ele quer ver uma máquina, uma colhedora, entrando numa área e produzindo grandes quantidades para atender toda essa demanda que nós temos. O agricultor é uma pessoa que tem que tirar o chapéu para ele, diante de todos esses fatos que hoje nós enfrentamos. Infelizmente, Guilherme. Edmilson, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse momento para as lavouras, para os produtores aí da região. Se o senhor quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
Guilherme, eu só tenho a agradecer a todos os produtores que fazem com que esse agronegócio possa continuar mantendo a economia do país, continuar mantendo a geração de emprego nessas plantas frigoríficas e continuar permitindo que a gente possa levar às nossas famílias um futuro e pensando sempre que alguém vai ter que continuar essas nossas atividades e que esses problemas que a gente enfrenta agora não influencie os nossos filhos e os nossos netos para fazer a nossa sucessão familiar, que hoje é extremamente preocupante para nós, diante do que os nossos filhos e nossos netos vêm vendo nesses momentos que a gente passa. E ao Notícias Agrícolas, a gente agradece por ter esse espaço para poder divulgar os nossos trabalhos do sindicato e todo o nosso trabalho como produtor rural. Guilherme, agradeço mais uma vez essa participação. Edmilson, mais uma vez, muito obrigado por ter você aqui conversando com a gente. A gente deixa o convite para o senhor retornar mais vezes, a gente acompanhar o desenvolvimento desse milho por aí. A gente espera com boas notícias para os produtores aí da região, com alta produtividade nessa safrinha. Um abraço, até a próxima. Se Deus quiser e Ele nos permitir. O Edmilson Zabotti, ele que é vice-presidente do Sindicato Rural de Palotina, no estado do Paraná, conversou com a gente para mostrar como é que foram os trabalhos de colheita da safra de soja 21-22 e como é que está o desenvolvimento da segunda safra de milho até esse momento. Edmilson destacando que a colheita se encerrou lá na região, muitas colheitas acontecendo apenas para cumprir as obrigações dos seguros, outras áreas que não tinham seguros nem foram colhidas, o plantio do milho já aconteceu em cima da própria soja, então com isso a confirmação de perdas na casa dos 95% da produção esperada para a soja lá em Palotina e esses 5% colhidos com qualidade de grãos bastante comprometida em função da falta de chuvas ao longo de todo o ciclo da safra verão. Já para a segunda safra de milho, a janela de plantio até começou com um pouquinho dessa seca se estendendo, dificuldades, mas as chuvas foram chegando, foram se normalizando e o início de desenvolvimento da safrinha é bastante positivo até esse momento, vai alimentando expectativas de alta produtividade e ganhando cada vez mais importância na vida do produtor lá da região de Palotina. O Edmilson destacando que, se não bastasse a importância da própria safra por ela mesma, de garantir a renda e os pagamentos dos custos dessa safrinha, garantir o abastecimento para o mercado, para a cadeia de proteínas animais lá da região, a segunda safra de milho ganhou importância para trás, para recuperar aquelas contas que ficaram para trás por parte dos produtores que perderam bastante com a soja e também ganha importância pensando para frente, pensando na próxima safra de verão 22-23, que vai ter custo muito alto. Então, Edmilson apontando que o produtor precisa pagar suas contas desse momento, tentar recuperar um pouquinho do prejuízo que ficou para trás e ainda tentar fazer algum caixa pensando na próxima safra, pensando na sequência das atividades. Então, uma importância muito grande, é muito necessário que essa segunda safra de milho tenha alta produtividade lá em Palotina e claro que a gente vai seguir acompanhando todo esse desenvolvimento ao longo do ciclo. Bom, eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação continua. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.